Fala galera do canal Veral, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu e o Dylan Lorenzo, prazer de novo. A gente vai falar um pouquinho sobre 3 exercícios que podem potencializar a sua hipertrofia do dorsal. Então a gente vai falar dos exercícios mais básicos, obviamente, mas também a gente vai falar de uma nova tendência que está vindo aí. Então se você tem dúvida como você pode acrescentar esses exercícios para melhorar a sua dorsal, fica no vídeo aí, já vai deixando o seu like, eu tenho certeza que você vai aproveitar muito isso daqui. Valeu? Bora! Bora! Galera, então vamos lá, nosso primeiro exercício de hoje, a gente vai falar de um exercício que a gente vê uma tendência aí realizando, muita gente tem dúvida, e a gente não está aqui para pregar o old school, o new school, ou qual seja a situação. A gente está aqui para falar sobre o que você pode incluir no seu treino que pode vir a melhorar a sua dorsal. Se você não executou um exercício ainda, não tem por que você sair julgando. Então, o exercício que o Dylan executa muito no treino dele, eu sempre vejo ele falando sobre isso no Instagram, e ele vai trazer aqui pra gente os pontos de performance e o porquê executar esse movimento, tá? Que é o pull around. Que é o pull around. Lembrando, pessoal, que o pull around tem mais variações, tá? A gente vai passar uma delas aqui, que é o pull around lombar, vai enfatizar um pouco mais as fibras lombares do teu latíssimo, né, do grande dorsal. E bem o que o Iago falou, não é uma regra, nem que você tem que fazer isso, é uma questão ali mais de especificidade mesmo. Quando a gente está treinando para hipertrofia, a gente busca atingir principalmente aquele ponto que a gente quer melhorar, principalmente quando a gente está falando de pessoas mais avançadas, atletas, que precisam melhorar um ponto específico, e eu tenho utilizado esse exercício para melhorar bem o meu latíssimo e vem me dando resultados. Claro que eu não posso extrapolar isso para todo mundo, né? Não significa que porque deu certo para mim, que não vai dar certo para todo mundo e tal. É exatamente isso que o Dylan falou, eu acho super importante isso. Não é porque ele está realizando, que está dando certo para ele, que para você vai dar certo. Nosso corpo reage de uma forma diferente, a gente tenta buscar, através da biomecânica e cinesiologia, ângulos de movimento para lapidar. O Dylan é um cara que é atleta, já subiu no palco, ele sabe as necessidades exclusivas dele, mas como a gente vê que esse movimento tem sido muito falado, a gente vai trazer aqui para vocês. Não indica que esse primeiro exercício você vai colocar no começo do seu treino. Ele, por exemplo, para mim, não é um exercício que vai ser um construtor, mas ele vai ser um exercício que vai trazer um pouco de detalhe, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos de performance dele aqui agora. Bora lá. Bom, qual que é o ponto principal do pull around? É puxar ao redor. Então, por isso que você vai ter que se sentar de lado no banco, tá? Não necessariamente precisa ser nessa inclinação, como você se sentir mais confortável. E você vai fazer uma puxada ao redor do corpo, ao redor do tronco. Por que isso? Porque o nosso latíssimo, ele usa as costelas, ele tá atrás das costelas, então ele usa elas como polianatômica, tá? Então quando você cruza o braço na frente do tronco, você está alongando mais o latíssimo, você está trabalhando ele num comprimento maior e você consegue diferenciar um pouco o trabalho também do redondo maior, que é um músculo bem forte e que tem um braço de alavanca para fazer esse movimento de extensão de ombros, quando você não está assim, muito parecido com o latíssimo. Então de repente ele pode roubar a ação do latíssimo e aqui a gente quer dar mais especificidade para ele, entendeu? Perfeito. Trazer um trabalho mais direcionado e mais isolado para o latíssimo. Tanto, só te interrompendo, Dylan, tanto que quando a gente quer trabalhar a flexibilidade do nosso grande dorsal, um exercício que eu utilizo muito é esse daqui, ó, certo? Mas você pode variar o ângulo e vai sentindo o alongamento. Então o Dylan está falando exatamente isso, que você vai trabalhar num alongamento para depois você trabalhar numa contração. Você trabalha em um posicionamento diferente do teu grande dorsal. Exatamente. Então, bora. O ponto aqui é a hora que tu tirar, vai sentar de lado e vai virar um pouco do seu tronco para frente. Você não vai ficar com o tronco 100% aqui. Ele vai ficar meio que na diagonal. Tem essa rotação, né? Exatamente. Porque é nessa rotação que, como eu falei, que o latíssimo vai se apoiar em volta das costelas e vai estar num comprimento maior. Então, só vou virar o tronco para cá. Inclusive, durante a execução do exercício, você vai sentir um feedback de alongamento bem grande. Você vai sentir como é que fala, Iagão? Estiramento? Um estiramento bem grande do latíssimo, exatamente. Justamente por estar trabalhando com ele no comprimento maior. Só para vocês entenderem, ele vai fazendo o que eu vou explicando. Nosso latíssimo, ele começa desde essa ponta e ele vai terminar lá na nossa parte lombar, tá? Então a gente está trabalhando justamente no sentido das fibras aqui, ó. Ele está exatamente alongando em sua maior capacidade e depois ele está encurtando na sua maior capacidade. Exatamente. Esse é o objetivo desse exercício. Levar o latíssimo num alongamento muito grande, numa contração também. O ponto aqui também muito importante é quando estiver fazendo não passar o cotovelo para trás do tronco, porque o latíssimo não faz hiperextensão de ombro, né? Isso. Aí já é tríceps, aí já entra outra deltoide posterior, manter ele sempre coladinho, bem pertinho do tronco. Um erro de execução nesse exercício
que a galera pode realizar, que a gente vê bastante, é o quê? Eu tô torcido aqui, beleza. Aí eu fiz a puxada, por exemplo. Passei do ponto, pronto, desmoronei meu ombro. Sim, perfeito. Vocês vão ver que a gente vai falar bastante sobre isso. Porque o meu grande dorsal, ele vai ter ação até onde? Até aqui. Exatamente. A partir daqui, eu já começo a compensar e começo a sentir muito mais o meu deltoide posterior. Então, nem sempre a amplitude de contração máxima da dorsal vai ser você realizando essa extensão máxima lá atrás, passando da linha do seu corpo, justamente porque você cria um slide anterior do ombro, né? E isso não é benéfico para a questão estrutural ali do própria musculatura. Então você tem que ancorar, né? Sempre estar ancorado para você gerar a máxima tensão. Outro erro também é, enquanto você está fazendo a puxada, você ficar movimentando o tronco. O que não necessariamente, o que não seria interessante, por quê? Porque está criando uma demanda dupla para o latíssimo. Além de fazer a extensão, ele está tendo que fazer a flexão também. E meio que ele não consegue se fixar num ponto para puxar outra articulação, fica meio mais que como um estabilizador ali. Que isso não seria só, aqui não seria interessante, mas em qualquer outro exercício, quando você vai trabalhar uma rosca, você não quer fazer isso. Com tríceps, você não quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Entendeu? O que o Dylan está falando é o quê? Vamos supor que a gente tem um elástico. Então, se a gente não ancorar uma ponta do elástico para puxar, o que vai acontecer? Por exemplo, eu estou puxando esse elástico, mas se essa parte não está ancorada e ela acompanha, eu não gero a tensão suficiente. Não muda o nem comprimento. estiramento, exato. Eu vou mudar a estrutura. Então sempre você tem que pensar em manipular uma área e estabilizar a outra. Por isso que a gente vai falar depois para vocês da questão da extensão lombar, por isso que a gente vai falar para vocês depois da questão da extensão lombar até mesmo nas puxadas, nas remadas. Isso é interessante que vocês tenham e levem em consideração. Por isso que você é um cara didático, irmão. Obrigado por isso. Essa do elástico ninguém sabe. Ficou claro, né? Nossa, até eu entendi mais do que a minha explicação. Perfeito. Galera, vamos ressaltar mais uma vez. Não é interessante. Quando que você utiliza o pull around no seu treino? Primeiro, segundo, terceiro exercício, finalizador? Você gosta de colocar carga no primeiro exercício? Então, normalmente, o que vem, pra mim, eu gosto do princípio da prioridade, né? Que o que vem por primeiro no treino é o que você quer melhorar como ênfase. Então, até um tempo ele estava como um dos segundo exercício no meu treino, hoje já está como terceiro, porque atualmente não é uma prioridade. Então eu atualmente está como terceiro exercício no meu treino. Olha que interessante, o Dylan tem uma forma de pensar, eu tenho outra forma de pensar, mas a gente acaba batendo muito as nossas ideias. Esse não é um exercício, como eu falei antes, que eu colocaria como precursor ou como primeiro exercício, porque os meus dois primeiros exercícios eu gosto sempre de trabalhar com muita carga no treino, porque é quando você está com mais energia e quando você vai, principalmente a parte cognitiva, vai estar muito fresquinha para você estabilizar tudo. Então eu gosto de carga pesada. Pô, vou fazer uma puxada pesada e uma remada pesada. Beleza, agora eu vou começar a variar os ângulos. Aí eu coloco como terceiro exercício esse. Vou colocar um pull down, por exemplo, que é o único exercício de dorsal que ele trabalha de forma isolada. Então, são essas coisas que a gente tem que pensar quando a gente vai montar uma sessão de treinamento. Manipular bem o treino, né? Manipular bem o treino. Às vezes, para ele, por exemplo, começou muito bem como segundo exercício, ele já viu que já não era necessário, ele colocou mais para trás, daqui a algumas semanas ele pode estar nem fazendo mais esse exercício. Exatamente. Então é tudo questão de prioridade e lapidação. Quando a gente está falando de musculação, a gente está lapidando o nosso corpo. Esse exercício pode não ser interessante para você que já tem um grande dorsal bem desenvolvido. Exatamente. Pode ser que você não precise colocar ele no seu treino. Exatamente. Pode ser que você priorize as suas remadas pronadas, por exemplo, que a tua parte superior do dorsal é horrível. Então, as pessoas têm um grande dorsal muito bom, mas daí você olha a parte de cima é lisa. O que ele vai fazer? Ele vai priorizar as puxadas? Vai priorizar uma remada fechada? Talvez não. Talvez não seja interessante. Galera, já deixa o like aí, pelo amor de Deus. Por favor, um vídeo desse. Primeiro exercício só esse tanto de informação. Conteúdo. E pra galera que gostar, já vai mandando pro amigo também, que eu tenho certeza que tem mais 2 exercícios aqui que a gente vai passar pra vocês, que vocês vão aproveitar muito. Fechou? Vamos pro próximo. Vambora. Galera, segundo exercício que a gente vai passar aqui para vocês, a gente vai utilizar uma remada pronada. Existem várias opções de máquina para a gente executar essa remada pronada, mas a gente optou por uma que você pode utilizar em qualquer academia, pode ser até mesmo adaptada no crossover, tá? O que a gente vai fazer aqui? Qual que é a ênfase desse exercício? Vira lá, Dylan. É justamente a porção superior do meu dorsal. Principalmente essa região mais medial, porque a gente vai trabalhar muito na questão das escápulas aqui, justamente para a gente pegar essa musculatura mais interna aqui, essa musculatura mais medial. Bora! Sempre o padrão de movimento, tenta se conectar. Quanto menos você utilizar o seu bíceps, que é um acessório do movimento, mais você vai sentir a sua dorsal.
existem infinitas possibilidades desse exercício. O Dylan está fazendo de uma forma extremamente estável. Então, percebem que o tronco dele está em bloco e ele está movimentando as escápulas, afastando as escápulas, fazendo essa abdução e trazendo essa retração escapular, certo? Isso daqui ele está isolando bem a musculatura das costas. Logicamente, vai pegar também o nosso deltoide posterior, mas também o foco geral é nessa parte superior. Dylan, tá sentindo alguma coisa aqui no teu grande dorsal? Cara, quase nada. Quase nada. Por quê? Porque o movimento não é para ele sentir e recrutar como objetivo essa parte mais baixa. Respira. Você gosta desse exercício na tua sessão de treinamento? Você coloca ele? Cara, é um exercício que eu não tiro do meu protocolo. Não tiro do meu protocolo. Às vezes eu utilizo aqui ou faço ali na máquina da Hammer. Pessoal que não tem máquina, dá para adaptar até com halteres, né? O banco inclinado ali, dá para fazer. Chinese Roll. Exatamente. Mas é um exercício que eu não tiro do meu treino. E agora eu vou te quebrar. Remada curvada, parte superior ou inferior do dorsal? Parte superior, das costas. Por quê, galera? A galera pensa que você vai fazer a remada curvada e você vai jogar para a parte baixa do dorsal. Principalmente se o cara tem um volume muscular muito grande. Ele não vai conseguir aproximar o cotovelo do corpo dele, porque o dorsal vai impossibilitar. E quanto mais o seu ombro está em abdução, o seu cotovelo estiver afastado, mais você vai recrutar a parte superior do seu dorsal. Então, se você quer realizar um exercício para a parte mais do grande dorsal, mais parte... Primeiro, você pode até mudar o plano e eixo de movimento, você pode fazer uma puxada e depois é a questão da abdução que a gente falou. Então, remadas, puxadas, e aqui eu também estou fazendo uma remada em abdução. Então eu estou recrutando outro tipo de musculatura. Meu grande dorsal não fica favorável para ele realizar esse movimento. Então ele tem pouca efetividade. É aquilo que o Dylan falou. Ele está sentindo pouco o grande dorsal. Não é que ele não tenha função, mas não é o objetivo do exercício. Aí entra na questão das redundâncias, né? Exatamente, também. Porque, por exemplo, ali, fora isso que o Iago falou, dos braços mais abertos, é um exercício que tem bastante trabalho escapular, né? Isso. Então, os músculos que fazem a abdução da escápula vão estar trabalhando bastante, a adução vão estar trabalhando bastante. E, por exemplo, questão de redundâncias que o Iago falou, é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, pra vocês entenderem melhor. Vamos fazer um vídeo só pra isso, sobre isso, galera. Deixa aí nos comentários já se você quer um vídeo sobre redundância de exercício. Exatamente. Porque a galera gosta. Gosta. A galera gosta da bagunça. Tá em alta, né? Tá em alta. Tá em alta. Mas você tem que entender qual é, o que é redundância, o que não é. Às vezes a redundância faz sentido, né? Não é sempre que você vai descartar os exercícios que são parecidos. Então, a gente trouxe esse exercício aqui pra vocês, justamente pra vocês entenderem o padrão de movimento, tá? Executa mais uma vez lá, Dylan, pra gente falar um pouquinho sobre os erros de execução. Ó, falando um pouco da abertura do cotovelo, quanto mais alto está o cotovelo aqui, provavelmente menos o deltoide posterior trabalhe. Porque o mais ideal seria ele estar mais ou menos em 45 graus aqui, porque provavelmente as fibras deles vão ficar mais alinhadas, né, Iagão? Mais efetivo, né? Ele seria um pouco mais interessante para ele. Mas isso não tira o foco dos trapézios ali, dos músculos, né? Justamente, galera, o que a gente tem aqui, né, no nosso miolo aqui? Rhomboides, trapézio, né? Então a gente está trabalhando com foco nisso daqui. Aí, Dylan, faz o pêndulo lá, busca lá na frente e joga lá para trás. Um erro de execução que a galera faz nesse exercício. E joga para trás. Por que a gente fala que é um erro de execução? Não que seja errado ou não, mas você está sobrecarregando outras estruturas aqui, tá? Para mover o peso, né? Para manter o peso, muitas das vezes. Então você pode fazer a extensão, trabalhar, mas você já saiu do teu plano de movimento. Se você quer trabalhar... Descansa, senão você vai ficar aí até amanhã. Se você quer trabalhar esse movimento, eu sugiro que você pegue uma remada mais fechada, então. Que daí você vai estar trabalhando também a questão da sua lombar, extensão lombar. Mas para esse exercício em questão, eu gosto muito de trabalhar com estabilização. Então você deixar o teu tronco mais estável possível para que a tua escápula consiga trabalhar em abdução e ela realizar essa retração, que é trazer esse teu ombro para trás, depois você projetando o seu cotovelo. É o ritmo escapular que a gente fala. Sim, exatamente. E outra, o cara tá balançando aqui, não necessariamente esse balanço ele vai estar trabalhando como alvo essa musculatura, não é ela que vai estar movendo todo o peso, certo? Exato. Só o início do movimento ali vai ser uma extensão de quadril. Sim. Então, o que eu falo? Que você sempre deve começar o exercício na melhor performance possível dele. Então, isolando sempre a musculatura alta. Você quer tirar mais algumas repetições forçadas em algum momento da sua periodização? Não tem problema você balançar um pouco. Mas entenda que você vai estar utilizando musculaturas acessórias. O alvo do exercício, ele já fadigou, ele já perdeu a eficiência. Então, a gente tem que saber
utilizar as ferramentas e quando utilizar as ferramentas, né? Não adianta a gente sair jogando ou treinando de qualquer jeito. A nova tendência, até mesmo dos atletas profissionais, é melhorar a execução de movimento. A gente vê Nick Walker treinando muito melhor, a gente vê Seban treinando muito bem. Então, o pessoal começou a entender que a sobrecarga ela acaba em alguns momentos sendo secundária, não deixa de ser tão importante, mas que ela vai aparecer no segundo momento. Sobrecarga tem que ser para musculatura alta. Sim, perfeito. E só uma questão, por isso a gente gosta de usar aquela máquina ali, né? Que ela tem o peito apoiado, nos impede de ficar tendo esse balanço. Então, provavelmente, se você tiver na tua academia, talvez seja mais interessante ter essa máquina, usar essa máquina que tem o apoio no peito, né? Perfeito. Essa máquina que a gente está falando é o rowing, tá? É uma máquina que tem o banco encostado e as duas manoplas em cima. Então você fica apoiado e você consegue fazer esse movimento. Dificilmente naquela máquina você consegue projetar para trás. Ela te isola, não, né? Pra frente lá, igual até a galera porque, faz aqui, né? Exato, porque você fica... Eu gosto de fazer até com o pé posicionado no chão. Então é uma boa opção também. Vamos pro próximo exercício. Galera, terceiro exercício de hoje a gente vai utilizar uma puxada. Então a gente mudou o plano e eixo de movimento, tá? Aqui a gente tem na academia essa opção de barra. Você pode utilizar qualquer outra opção, seja propriamente supinada ou um pouquinho mais neutra. O que vai importar é a posição do seu cotovelo em relação ao seu tronco, tá? A abdução ou a adução. Porque a gente quer pegar a grande dorsal aqui. Então eu sugiro que você faça uma pegada que, primeiro, te deixe confortável. Às vezes pro Dylan uma pegada neutra vai deixar mais confortável, às vezes para ele uma pegada supinada vai deixar mais confortável. O que vai mudar em relação ao cotovelo? Pouca coisa, vai mudar no conforto aqui e a ação do bíceps, né? Quanto mais supinado, mais a gente vai recrutar. Mas aí existem umas estratégias para a gente realizar um isolamento maior dessa musculatura. Minimizar a ação do bíceps. Minimizar a ação do bíceps, exatamente. Então aqui a gente vai utilizar essa barra, você pode estar utilizando qualquer barra na sua academia, fechou? Padrão de movimento desse exercício, né? O Dylan, aqui você tem como explorar a amplitude máxima, soltando a escápula lá em cima, ou você mantém ativa para você começar já com a tua dorsal ativa. A gente sabe que acima de 120 graus de flexão de ombro, o peitoral já começa a ajudar um pouquinho mais. Isso não indica que você não pode utilizar essa amplitude máxima, tá? O foco aqui qual é? É o meu grande dorsal. Então ele tem que espremer esse cotovelo esmagando o máximo possível do dorsal dele. Krebs, dá uma rodadinha pra galera ver o ângulo que ele vai fazer aqui, ó. Isso, boa. Ó, a gente tem a opção de ficar um pouco mais ereto e projetar esse cotovelo, mas quando ele chega no pico de contração, ele não consegue avançar mais e a flexão de cotovelo tá muito grande. Então o que eu sugiro? Uma leve inclinação para trás, para ele conseguir estufar o peito no final do movimento. Muito mais confortável, né? Bom, ótimo. Gosta desse exercício? Gosto, uso no meu treino também, justamente com essa pegada para deixar o cotovelo mais próximo do tronco. E aqui também entra um trabalho do trapézio inferior por conta dessa retração escapular, né? Que a gente não teve um trabalho tão bacana ali dele, foi mais parte medial do trapézio. Galera, então, vocês devem estar escutando no vídeo, a gente está passando por obras aqui na Academia Overall, então, logicamente, para melhorias, a gente tem que postar esse vídeo para vocês, então, em alguns momentos do vídeo você vai ver que tem um barulho no fundo, mas a gente vai tentar reduzir isso para vocês, beleza? Então, voltando ao exercício, a parte mais importante é você se conectar. Eu vejo que tem muita gente também que tem um padrão de movimento aqui, ó, Dylan. Vai fazer o exercício. Rouba muito, né? Pois é. Aqui, ó, quando você passa muito para trás do seu tronco, você já começa a entrar numa remada. Sim, e a mesma coisa que a gente falou lá, tá utilizando outros músculos para mover a carga. Um erro que eu vejo da galera, vai sair com a carga muito pesada, você já projeta o tronco para trás para você tirar da inércia. Então isso já tirou a ação do teu grande dorsal. Então aqui, ó, você primeiro tira com a dorsal e você levemente vai projetando para trás, estufando o teu peito. Boa. Aí você alonga e você vem encaixando. Você não precisa ficar igual um robô, mas você pode ter uma leve extensão de tronco, mas isso tem que ser para você avançar a extensão do ombro aqui, ó, projetando. Se eu for mais do que isso, eu começo a girar meu ombro para frente. A partir do momento que eu puxei demais, girei meu ombro para frente, já perdi a minha conexão. Por que a galera, o cara é muito forte, mas não tem uma dorsal boa? Muito provavelmente, sobrecarregando com bíceps. Outro ponto, não consegue se conectar com o exercício. Ele não está puxando a sobrecarga com a dorsal, ele está sobrecarregando todas as outras estruturas e tirando a ação do grande dorsal, que é um músculo forte. A gente sabe que é um músculo bem forte, mas existe muito acessório para treinar ele. Então a gente tem que ter inteligência, até mesmo o tríceps. Sim, né? ele faz extensão de faz ombro a extensão também. de ombro. Então,
tríceps, daí vai fazer a remada, tem o posterior de ombro, Sim. vai fazer qualquer puxado ou remada, tem o bíceps, que é uma musculatura muito forte. Por isso que é importante a gente sempre tentar manter a técnica o mais perfeita possível. Sempre. Para conseguir jogar toda essa sobrecarga para a musculatura alvo do exercício. Eu digo para os meus atletas que existem dois tipos de falha, a falha técnica e a falha mecânica. Falha técnica é quando você começa a sobrecarregar com outras estruturas. Então você começa a dar uma compensada a mais com as musculaturas sinergistas. A falha mecânica é quando não existe mais movimento articular, ou seja, você não consegue mais movimentar esse peso para baixo. Falhei no meio do movimento, não tem nem musculatura acessória que vai te ajudar. Você pode utilizar as duas estratégias. Falha técnica eu gosto muito. Você deixa até algumas repetições na reserva quando você faz a falha técnica. Agora, quando você vai utilizar a falha total, por exemplo, no último exercício do treino, aí você pode vir compensando um pouquinho mais, tá? A gente tem que sempre saber se conectar. É um outro vídeo bom, falar sobre falha. Galera, tem bastante sobre dúvida. falha, quando que falha, na primeira, na última e tal, quantas deixa na reserva. A galera já começa o treino falhando tudo que tiver, então talvez não seja interessante, talvez o seu nível de treino faça com que você só fale na última série. Se você é um cara iniciante, intermediário, talvez não seja tão interessante você trabalhar com a falha. Eu digo que é interessante você trabalhar com a falha para você saber trabalhar repetições reservas. Exatamente. Porque senão você não vai conseguir. Sabe onde é a falha, você não sabe quando chega na reserva. Você não vai ter um parâmetro, obviamente, mas tem que ser tudo planejado, organizado e periodizado. Beleza? É isso, Dylan? É isso, vamos... Fechou, né? 3 exercícios. Fechou, é os três. Galera, espero que a gente tenha ajudado vocês aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido a importância de se conectar com o exercício. E eu tenho certeza que se você incluir esses 3 exercícios no seu treino, você vai sair muito mais preparado e vai evoluir muito a questão da sua dorsal. Lembrando que a gente não falou que esses 3 exercícios são essenciais, né, Iago? Não. Que eles podem potencializar o trabalho, a evolução, a hipertrofia das suas costas. Então, são estratégias bem interessantes. Se você aplicar o que a gente falou aqui, com certeza você vai ter um bom resultado. A gente não está aqui cuspindo regra, essa é a verdade, tá? Então a gente está aqui trazendo mais ferramentas para vocês colocarem na sua caixa de ferramentas e saber potencializar os seus resultados. Valeu? Deixa seu like, deixa seu comentário, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito.